Meus irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que eu venho falar um pouco sobre o tema dessa próxima aula, tá bom? O tema da próxima aula, iremos falar um pouco aí sobre compromissados com a evangelização. Vamos falar sobre esse tema que é de muita importância, né? Que é o dever de todo cristão, que é a evangelização. Para o tema dessa semana, eu propus aí para os irmãos uma oficina de evangelização. A princípio, a introdução aí fala sobre o evangelho, né? O termo deriva-se do grego evangelium, e que significa literalmente uma boa notícia, ou boas novas. E evangelização é o ato de levar essa boa notícia, essas boas novas. Tá? Aí tem o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro. Primeiro subponto do primeiro ponto, evangelismo, depois o único salvador do mundo, depois a urgência legítima. É isso mesmo? Isso, uma urgência legítima. Evangelização como prioridade. Coloquei esse desenho aí de um coração batendo com a cruz dentro, para falarmos um pouco sobre a importância da evangelização logo no primeiro subponto. Depois aí eu falei sobre o único Salvador do mundo, eu coloquei esse slide aí do Senhor Jesus em uma cruz única, tá? Né? Achei essa imagem que não tinha a imagem dos dois ladrões na cruz exatamente para poder aí prefigurar essa figura aí, mostrar aí essa figura de Cristo com uma cruz única, mostrando que ele é o único Salvador do mundo. Não dizendo que se tivesse ao lado dos dois ladrões, os dois ladrões também seriam salvadores. Mas a ideia é de deixar ele sozinho na cruz para poder conseguir levar essa imagem, né? E também uma urgência legítima, a mão de um missionário, uma cruz ali tipificada por alguns paus velhos e resgatando a pessoa, falar um pouco sobre esse resgate, né? Depois eu coloquei essa charge, eu sempre gosto de colocar isso porque atrai a atenção dos irmãos. Coloquei como observação aí, nossa maneira de viver deve ser uma evangelização contínua. Aí o anjozinho ali aparece para uma figura, que ali está tipificando Deus, e o anjo chega dizendo, olha, essa multa veio da terra. Aí o velhinho diz, olha, uma multa? Vejamos. Quando vê, tá lá escrito na multa lá, guiados por Deus. Alguém que se dizia crente, botou uma plaquinha no carro dele dizendo guiados por Deus, mas tomou uma multa. Então, nossa maneira de viver nas ruas, nossa maneira de viver no trabalho, nossa maneira de viver na escola, deve ser uma evangelização contínua. Devemos evangelizar com a nossa maneira de vivermos, tá? Chegamos ao segundo ponto. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Em primeiro subponto aí a nossa teologia, e no segundo, só tem dois subpontos, por quem Jesus morreu. O primeiro subponto, a nossa teologia, eu coloquei algumas obras da CPAD, né, que fala aí sobre missões, sobre evangelização, mostrando que a nossa igreja dá muito valor a missões, muito valor à evangelização. O valor que nós damos é tão grande que hoje nós somos a igreja, a maior igreja pentecostal do Brasil. Pra você ter noção, a maior igreja pentecostal do Brasil, protestante do Brasil, é a Assembleia de Deus. Isso é mérito de evangelização. Corremos atrás, buscamos, o Espírito Santo nos dando graça, conseguimos atingir esse patamar. Por quem Jesus morreu? Coloquei uma figura dessa vez com várias pessoas, mostrando que Jesus morreu por todos nós, não apenas por alguns, mas por todos. Terceiro subponto é evangelização, missões e desafio de hoje. Em evangelização, coloquei essa imagem aí. A evangelização é o ato de contar uma boa notícia. Você gosta de receber uma boa notícia? Uma pergunta. Isso abre as portas para a próxima imagem, que é essa charge. Professor, a prova pode ser em dupla? O professor responde sim, você e Deus. Quem for ateu, faça individual. Qual a ideia disso daqui? O professor acabou de dar uma boa notícia. A prova é em dupla. Só que junto com a boa notícia, atrelado a ela, vem agora uma responsabilidade de você não ser ateu, ou do contrário, você faz a prova sozinho. Isso, aí eu coloquei um texto aqui do lado. A boa notícia do evangelho é um chamado para a conversão do ímpio. Quer dizer, a notícia é boa, mas ao mesmo tempo, se você não aceita a boa notícia, o contraditório dessa boa notícia, ou o outro lado dessa boa notícia, a outra face, é uma notícia muito ruim. Porque para aqueles que não se converterem a Cristo, infelizmente, lhe restará a perdição eterna. Entendeu? Então, é uma boa notícia, mas que ela exige responsabilidades humanas.
aqui falar um pouco sobre a evangelização transcultural, né? Que evangelização é essa que atinge todos os povos, línguas e raças. Qual é o nosso maior desafio hoje? Isso aqui eu deixei para os alunos responderem. Isso aqui é um momento que a gente vai parar para ouvir. Qual é o desafio hoje em dia da igreja para a evangelização, no tocante à evangelização? Né? E finalizamos aqui o terceiro ponto. E aí eu criei um ponto extra, falando sobre identificando uma oportunidade, tipo de abordagem, linguagem não agressiva e iniciar um relacionamento com a igreja. No ponto extra aqui que fala sobre essas noções básicas para uma evangelização eficaz, identificando uma oportunidade, eu coloquei o que é uma oportunidade e o que não é uma oportunidade. Essa lista cabe o professor dar uma estudada para poder estar passando para os alunos. Pessoas enfermas em hospitais é uma oportunidade. Pessoas bebendo e jogando em bares, será que é uma oportunidade? Então vale a pena fazer uma avaliação para poder passar essa aula para os alunos. Os tipos de abordagem. Como que devemos abordar uma pessoa no momento da evangelização? Coloquei até uma observação ali, ó. O evangelista deve ser aceito antes do evangelho ser transmitido. Se a pessoa vai evangelizar e naquele momento a pessoa conseguiu repelir o ouvinte já não vai parar para ouvir o que ele está falando. Ou seja, uma questão básica. Você tem que ser aceito primeiro para depois você conseguir fazer com que a pessoa tentar fazer com que a pessoa aceite o evangelho, tá? Linguagem não agressiva. Tem pessoas que vão evangelizar e falam muito sobre demônios, sobre inferno e tal. Ei, deixa eu te lembrar uma coisa. Evangelho é boas novas, é boa notícia. Você não vai lá levar notícias terríveis, você vai levar uma boa notícia. Você não vai lembrar pro cara que ele tá indo pro inferno, ele sabe disso. Isso é uma má notícia. Você vai levar uma boa notícia. Qual é a boa notícia? É falar das grandezas de Deus, é falar do propósito de Deus para todos, é exaltar a importância da igreja na terra, é você ali trabalhar com sabedoria enquanto você está levando o evangelho, tá bom? Outro ponto extra, iniciar um relacionamento com a igreja. Como é que se inicia esse relacionamento com a igreja a partir de um evangelismo? Se você percebeu que a pessoa evangelizada gostou do evangelismo, se você perceber que ele respondeu de maneira positiva, então você vai pegar o contato dele, para a partir de então levar para a equipe missionária recebendo esse contato aí, vai poder lembrar ele os dias de culto, vai poder estar enviando mensagens bíblicas para ele e tal, e assim se segue. E é interessante até que a equipe missionária tem um WhatsApp, um telefone, um contato exclusivamente para isso, tá bom? Aí aqui agora abre-se alguns lugares onde a gente precisa saber evangelizar. Evangelização em hospital, a gente vai falar um pouco sobre isso, fazer de fato uma oficina, imitar como se fosse um hospital ali, pedir para algum irmão tente evangelizar alguém ali como se estivesse no hospital, para a gente ver o que vai falar, palavras que não se pode falar em hospital. Evangelização em prisões, a mesma coisa, né? Evangelização em velórios, isso aqui é um ponto que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Nem sempre dá para fazer isso em velórios, nem sempre, vai depender muito de quem é o defunto. Se o defunto é um cristão, vale a pena, você consegue evangelizar. Se ele não for um cristão, você vai falar o quê? Que ele está indo para o inferno, algo semelhante? Não, então temos que tomar muito cuidado. A evangelização entre parentes, uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, precisa fazer, precisa ter o hábito. A evangelização de pessoas com deficiência, e para isso aqui a igreja precisa estar preparada para fazer esse tipo de evangelização. A evangelização de homossexuais, que a gente trata eles como se fossem inimigos da igreja, eles não são inimigos da igreja. Existem ativistas que são inimigos da igreja, mas eles, na verdade, são pessoas que precisam ser alcançados pelo evangelho para mudar de vida, né? A evangelização de membros de seita, que a gente também trata-os como se fossem inimigos da igreja, a gente não para entender que eles estão no caminho errado, muitas vezes porque foram ensinados errado, a gente precisa alcançar essas pessoas. Para finalizar, a evangelização por meio de redes sociais, que é o que está sob o poder de todos. Todos nós temos esse acesso, tá? Essa foi o slide que eu preparei. Espero que você tenha uma boa aula e que Deus nos ajude, tá bom?